A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Desde já eu quero agradecer a você, todos que estão abençoando este canal, se inscrevendo no canal, o canal aqui Presbítero Geilson Francis, todos que estão participando da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui realmente para abençoar a sua vida, para fazer você realmente se sentir confortável, né, diante do desafio que é dar aula de Escola Bíblica Dominical ou assistir uma aula de Escola Bíblica Dominical. Então, trazer o melhor para você é o intuito desse canal, da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista atual sobre avivamento espiritual, muito interessante, muito maravilhoso. Espero que você esteja conosco, esteja comigo, e nós vamos para mais uma aula, agora a lição de número 6, mas antes de nós começarmos essa lição, gostaria de pedir que você possa nos abençoar se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos, comentando, abençoando, dando sugestão para que a gente possa melhorar cada vez mais esse canal para você, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos começar sem demora para que possamos abençoar a sua vida agora. Gente, nós estamos aí na lição de número 6, avivamento no ministério de Pedro, certo? Primeiro trimestre de 2022, revista CPAD Adulto. O tema: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nosso textual diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Não, Pedro se levantando agora para ser um pregador da palavra de Deus. Nós temos na nossa verdade prática, né, o seguinte: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, né? E muito importante que cada crente tenha o seu próprio avivamento, um avivamento individual, né? O crente, ele passa pelo seu avivamento individual, o batismo com o Espírito Santo, a entrega dos dons, a manifestação deles na nossa vida para abençoar a igreja. Esse avivamento individual deve ser almejado, deve ser desejado, e infelizmente hoje nós vivemos em uma cultura, em uma situação em que as pessoas não almejam mais, muitas pessoas realmente, jovens também, né? Pessoas que estão vindo à igreja agora, né, há pouco tempo. Não existe mais aquele anelo de serem batizados com o Espírito Santo, de falarem novas línguas, de serem preenchidas pelo Espírito Santo e receberem os dons espirituais. Felizmente, estamos vivendo esta época de esfriamento espiritual. Nossa leitura bíblica e classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao 24, que diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes homens que não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas e vossos jovens terão visão, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. O Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e maravilhas, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado, né, conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então esse é o nosso texto, leitura bíblica e classe, nessa
palavra maravilhosa de Pedro. Vamos agora para a introdução. Então, nesta lição, nós veremos o protagonismo do apóstolo Pedro. Antes da conversão e depois da conversão. Nós temos um marco, pelo menos eu coloco isso como um marco, né, da conversão do apóstolo Pedro, que é exatamente no momento em que ele nega Jesus 3 vezes e depois Jesus volta para conversar com ele e diz por 3 vezes: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro diz: Senhor, você sabe que eu te amo. E pela segunda vez Jesus falou: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro, mais uma vez diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus mais uma vez, pela terceira vez, diz: Pedro, tu me amas? E ele triste, né? Ele ficou ali triste por Jesus repetir por 3 vezes se ele amava a Jesus ou não. Pedro então responde: Senhor, o Senhor bem sabes que eu te amo. Aí Jesus ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Para mim, naquele momento, nós temos a conversão total do apóstolo Pedro e nós temos ali no derramamento do Espírito Santo, o derramamento de poder, de efusão, que vai dar coragem, que vai dar força para que ele continue pregando com toda a ousadia e autoridade com que ele prega e que nós sabemos e conhecemos nas Escrituras Sagradas. Mas, para mim, a conversão de Pedro acontece exatamente nesse momento que Jesus interroga ele por 3 vezes, assim como ele também negou por 3 vezes, perguntando se ele amava a Jesus, certo? Então nós vamos falar sobre Pedro, nós vamos ver o protagonismo de Pedro em 2 momentos de sua vida, né? É destacado, né? Momentos em que ele acertou e falhou em algumas situações. Eu destaco um terceiro fato também que eu acho que é importante, que mostra o temperamento e o caráter de Pedro, certo? Então, primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impossível, voluntarioso, espiritualmente débil, né? Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio da unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos a extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então vamos aqui estudar a vida do nosso querido apóstolo Pedro. Primeiro, Pedro antes do Pentecostes. Primeira coisa que nós vamos estudar são as 2 atitudes de Pedro muito conhecidas, né? Então, certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. Então, o que é que diz os homens quem eu sou, né? Jesus pergunta para os discípulos. Uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que tu és o profeta Jeremias ou um dos profetas. E então se levanta Pedro, né, com aquela sua impulsividade e da maneira mais assertiva possível, né, ali tomado pelo Espírito Santo, porque o próprio Jesus Cristo falou que não foi carne e sangue que revelou aquilo a ele, então foi o Espírito Santo. Então Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Certamente Pedro se sentiu gratificado com aquilo, ficou lisonjeado, ficou feliz. Puxa, eu acertei, eu consegui acertar uma, graças a Deus, né? E ficou contente, ficou feliz. Até que Jesus, em uma determinada feita, né, logo após, não muito tempo depois desse acontecimento, Jesus ele diz: olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos seus algozes, seja açoitado, seja maltratado, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Né? Pelo que Pedro, ouvindo Jesus falar dessa forma, ele retruca Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Jamais isso acontecerá contigo. Ele achando que estava abafando, achando que estava acertando de novo, achando que estava fazendo a coisa certa de novo. Jesus então responde, contrariando completamente as expectativas que Pedro poderia ter naquele momento de uma outra assertiva, provável assertiva. Jesus então fala em Mateus capítulo 16, verso 23, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, imagina aí como não ficou nosso querido apóstolo Pedro, mas para mostrar para você a impossibilidade e a vontade que Pedro tinha de acertar, a vontade que Pedro tinha de fazer a coisa certa, a vontade que Pedro tinha de tá fazendo aquilo que era o correto, embora ele fosse impulsivo demais. Então ele acertava, ele errava. Não existe pessoas dessa forma, né? Que não hesitam em tentar, não hesitem em praticar uma determinada conduta, que não hesita em tentar acertar, que é uma característica boa, por assim dizer, nesse sentido de tentar acertar, de fazer o que é correto, certo? Então Pedro também tinha essa característica de tentar fazer o que era correto, embora ele tivesse errado, né, na segunda vez, porque ele estava ali indo de encontro àquilo que Jesus Cristo estava para realizar para toda a humanidade. Então Jesus ele veio para aquele momento, para morrer na cruz do Calvário, para passar por aquela situação, e Pedro estava se colocando contra e ele não estava se percebendo. Isso revela também como Pedro também não tinha a mínima noção do chamado e daquilo que Jesus tinha como propósito de vida dado pelo Pai para que ele realizasse na terra, né? Então Pedro também estava ali meio que embotado esse esclarecimento, mas embora Jesus já tivesse alertando não só Pedro, mas também todos os discípulos a respeito dessa verdade, disso que estava para acontecer em breve, né? Que era exatamente a sua morte e a sua ressurreição. Mas uma coisa que eu digo para você é que Pedro tem essa característica, não é uma característica ruim, ao meu ver, que é exatamente de tentar acertar, tentar fazer o correto, buscar mais uma vez realizar. E quando Pedro ele não teve este ânimo, quando ele errou, por exemplo, negou 3 vezes, ele ficou arrasado. Jesus via que ele não iria conseguir se reabilitar emocionalmente, né? Não iria se reabilitar sentimentalmente. Então Jesus teve que intervir novamente, exatamente no processo, esse processo que eu acabei de falar, quando Jesus indaga Pedro por 3 vezes, dizendo se ele amava ou não Jesus, né? Então Jesus interferiu novamente ali, porque Pedro estava com seu ânimo muito abalado, baixa estima, totalmente arrasado, exatamente pela situação de ter negado Jesus, o Jesus que era e que é e que foi o seu mestre, aquele a quem ele andou, que ele caminhou, que ele esteve junto, inclusive, né, muito interessante essa passagem bíblica lá da negação, quando uma das pessoas que estava dizendo, olha, mas eu conheço você, estava com ele, porque você fala, se comporta como se fosse como um deles. Ou seja, Pedro ele estava tão inserido dentro desse contexto de Cristo, né, dos seus ensinamentos e da intimidade que ele tinha passado durante aqueles anos com Jesus Cristo, que até mesmo o seu comportamento, a sua forma de falar, sua forma de expressar era totalmente semelhante àquilo que Jesus Cristo era, foi e se comportava e falava, porque foi identificado dessa forma ali naquele momento. Então Pedro sentiu bastante, né, ficou triste, abalado com a situação da negação, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Pedro nega Jesus por 3 vezes, é o ponto de número 2, o ponto 1, o tópico de número 2 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre Pedro e a negação dele por 3 vezes. Foi o outro episódio revelador, quando Pedro afirmou que jamais negaria Jesus Cristo, né? Nós temos esse fato anterior, né? Que Jesus ele diz, olha, vocês vão me negar, ele disse, jamais te negarei. Se for preciso, eu vou pegar em arma, eu vou matar. Eu não te nego. E quando foi na hora H, no momento que ele tinha que realmente comprovar com a ação aquilo que ele tinha dito com palavras, ele não conseguiu. Ele simplesmente negou a Jesus por 3 vezes, né? A primeira vez negou diante de uma criada, a segunda diante de outra criada que dissera que vira ele com Jesus, e a terceira quando Pedro negou diante de outras pessoas, terminando por praguejar, por jurar
que nunca tinha andado com Jesus Cristo e praguejou, né? Falou até mal, não, nunca andei com esse cara, né? E praguejou. Então, diante daquela situação, Jesus disse, o galo vai cantar, o galo canta, Pedro sente-se profundamente arrependido, profundamente frustrado, talvez um traidor, talvez um sentimento pior do que o sentimento que o próprio Judas Iscariotes teve ao vender a Jesus Cristo, e por conta desse sentimento tirou inclusive até sua própria vida. Então ele ficou totalmente arrasado. Então nosso Senhor, todavia, não desprezou. Interessante que Jesus não deixou, Jesus não largou, que Jesus ele não disse, não, você merece, eu não vou chegar perto de você, eu não vou te reabilitar, eu não vou te fazer, eu não vou te dar força para que você venha superar essa situação, muito pelo contrário. Né? Jesus ele se interessou depois da ressurreição, foi quem Jesus procurou, buscou realmente para poder reabilitar novamente o ânimo de Pedro, trazê-lo novamente para a realidade, trazê-lo novamente para a promessa, dizendo para Pedro que nunca tinha abandonado, né, com aquela atitude de chegar para ele perguntando por 3 vezes se ele amava. Então Jesus estava mostrando para ele que ele era importante, que apesar dele ter negado, mas o perdão é algo que o cristianismo, que o cristão e que Jesus Cristo veio deixar como uma herança para os cristãos, né? Perdão. Eu vim para perdoar e estou te perdoando agora, Pedro. Se Judas Iscariotes não tivesse suicidado, Jesus também teria perdoado ele, com certeza, né? E hoje a gente não estaria sacrificando Judas todos os anos como a gente faz, né? Quando a gente coloca o Judas ali para ser queimado. Então, gente, para você ver como Pedro é um homem cheio de quedas, de defeitos, de acertos, impulsivo, temperamental, mas um homem de ação, um homem que realmente vai para cima para fazer aquilo que ele acha que é o correto, que é o certo, embora ele tenha errado por diversas vezes, errou depois que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe todo nós temos um outro episódio em que Paulo repreende na cara de Pedro porque ele estava isolando os gentios por causa dos judeus, né? Então Pedro se tornou repreensível e é repreendido por Paulo. Então, para você ver como ele continua sendo um ser humano, errando e acertando, né? Porque não é porque a gente recebe o avivamento, recebe o Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo, que tudo vai estar perfeito, né? Não é dessa forma que funcionam as coisas. Uma terceira atitude de Pedro, que eu coloquei em forma de versículo, né, que não está na revista, mas coloquei aqui para que você possa acrescentar sua aula, né, está em João capítulo 18, verso 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reuniram ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas, né? Então ali é o momento da prisão de Jesus Cristo, esse versículo, né? Então Jesus, sabendo que tudo o que ele ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus, né? Mesmo Jesus sendo procurado, pergunta para aqueles que o procuram por quem eles estavam procurando. Então Jesus, sabendo, Jesus o Nazaré, eles respondem, né? Sou eu, Jesus disse, e Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E ele disse: é Jesus Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Então Jesus disse: olha, não façam nada com eles. Se vocês estão me procurando, querem me maltratar, me matar, seja comigo. Então deixa esses homens sair, os discípulos que estavam ali juntamente com Jesus, né? E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Né? Então Simão Pedro, que trazia a espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
o nome dele era Malco, né? Então Jesus ordenou: guarda essa espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, olha, mais uma vez tu está resistindo, guarda essa espada aí. Tu já resistiu outra vez, Pedro, quando você disse para mim que eu não iria para a cruz, quando eu disse para você que eu ia morrer, que eu ia ser esbofeteado, ia ser maltratado pelos principais, mas ao terceiro dia ressuscitaria, você disse: jamais isso vai acontecer contigo, Jesus Nazareno. Então você já disse isso, você já tentou impedir uma vez, isso é obra de Satanás. Para trás de mim falei, para trás de mim Satanás, é Satanás querendo impedir a obra de Deus. Certo? Essa é uma ação, agir contra a obra de Deus é agir como Satanás, é fazer como Satanás, é se comportar como Satanás, né? Agir contra a obra de Deus, que é o adversário. Satanás significa adversário, né? Satanás significa adversário. Então você mais uma vez está se impondo. Dessa vez agora você está sacando da sua arma, tirando a orelha de uma pessoa, querendo matar. Então guarde a sua arma, porque eu por acaso não haverei de beber do cálice que o meu pai preparou, que o meu pai me deu, que o meu pai preparou para mim. Então tenho que beber, Pedro, tenho que beber. Então, gente, esse é mais um fato que mostra a impulsividade de Pedro. E aí nós temos também uma das frases mais interessantes e repetidas hoje, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, Jesus fala, né? Ou seja, quem com espada age será também ferido. Se você fere os outros com a sua espada, você também será ferido com ela, né? Então, mais um episódio, mais uma atitude de Pedro que mostra a impulsividade de Pedro, mas querendo proteger dessa vez Jesus Cristo, querendo da outra vez de alguma forma, de maneira inconsciente, né? Mesmo ele não sabendo dos planos e propósitos de Deus ali, como se tivesse um véu ali no seu rosto, ainda encobrindo essa verdade, ele fala dizendo: olha, Senhor, isso jamais acontecerá contigo, né? Mas ali existe um cuidado por parte de Pedro também a respeito de Jesus Cristo, porque ele não queria que Jesus padecesse, é óbvio, né? Mas para você ver, né, que nesse primeiro ponto a gente estuda tudo isso que eu falei, todos esses versículos que a gente viu, a gente estuda aqui sobre as atitudes de Pedro, de acertos e erros, e como ele, nos seus erros, ele não queria prejudicar Jesus, né? A verdade é essa, embora ele não estivesse ali alinhado com Deus no seu pedido, ok? Gente, vamos agora para o nosso segundo ponto, que é agora Pedro depois do Pentecoste, que aí é outro Pedro, né? Outra pessoa ousada, pessoa pregadora do evangelho, uma pessoa agora totalmente renovada, né? Agora vamos aqui ver como é que está Pedro agora a partir desse momento. Então, primeiro ponto, Pedro é batizado com o Espírito Santo, né? Então, quando Pedro ele é batizado com o Espírito Santo, como eu falei para você, se torna um outro homem, né? Ele se torna, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se torna, então, um fenômeno espiritual. Um apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Ele, depois do batismo com o Espírito Santo, ele defende aquilo que estava acontecendo, mostrando que aquilo que estava acontecendo ali em Atos 2 era exatamente a promessa do Espírito Santo profetizada no livro de Joel. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungindo no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveria fazer. O que a gente pode fazer então? Aí Pedro diz o quê? Arrependei-vos e convertei-vos para que todos vocês recebam um dom do Espírito Santo. Vocês precisam, né? Vocês precisam se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo. E o resultado? Qual foi o resultado dessa pregação e de todo o ato que aconteceu? 3.000 almas foram batizadas, Atos 2, capítulo 2, verso de número 41, para você ver agora um Pedro totalmente pregador do evangelho, um homem de Deus, agora fazendo discípulos. Fazendo inclusive, gente,
aquilo que Jesus Cristo falou quando chamou Pedro para o ministério. Né? O que foi que Jesus falou quando chamou Pedro para o ministério? Jesus ele disse para Pedro: Pedro, eu vou te fazer, tu é pescador de peixe, mas eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te fazer pescador de homens. Então Jesus estava fazendo de Pedro pescador de homens. Então nós vemos aqui Atos 2, do verso 14 ao verso de número 32, nós temos aqui toda a mensagem de Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Né? Pedro se coloca de pé, aí começa a dizer: olha, judeus e todos os que estão visitando aqui, esses homens que estão aqui não estão embriagados, como vocês pensam, porque é a terceira hora do dia, como é que essas pessoas estariam embriagadas? Mas isto está previsto no texto bíblico em Joel, que aconteceu aqui. E começa a falar do texto de Joel. E começa a falar dizendo: olha, todos aqueles que invocar o nome do Senhor agora será salvo. Aí ele diz: homens israelitas, escutai, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar a esperança. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, ele foi sepultado, ele está aqui o corpo dele. Davi foi sepultado, certo? Davi ele morreu, foi sepultado. E entre vós está até o dia de hoje, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com o juramento que o fruto de seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno. Ele está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está aqui, Pedro falando da menção que foi dada a Davi, do entendimento que agora Pedro está tendo de que esse texto bíblico que diz que a minha alma não foi deixada no inferno está falando da ressurreição de Jesus Cristo. A minha carne não viu corrupção, porque ao terceiro dia eu ressuscitei. Glória a Deus. Então Deus ressuscitou a este do que todos nós somos testemunhas. Jesus está vivo. Ele está dizendo: Jesus está vivo, ele está vivo. E qual foi o resultado da pregação? O resultado da pregação eu já falei para você, já viu, né? Foram 3.000 almas. Mas o texto diz: de sorte que exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouviste. Ou seja, esse derramamento do Espírito Santo que vocês estão vendo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse-me o meu Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor. Ele está sentado à destra de Deus. E ouvindo eles isso, compungiram o coração. Quando eles ouviram a mensagem de Pedro, eles ficaram com o seu coração comovidos. E disseram para Pedro: Pedro, o que é que nós devemos fazer? Aí Pedro ele diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a nós. Olha aí, a extensão da promessa, né, do batismo com o Espírito Santo. Olha o que o texto diz, porque essa promessa diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos e a todos os que estão longe. Aqui fala de todos os gentios da época, e aqueles a quem o Senhor iria chamar, ou seja, gerações futuras, que aí, né, essas gerações futuras sou eu e você. Ele já está colocando aí no bolo eu e você, que receberíamos a promessa do Espírito Santo. Tá bom? E aí ele termina dizendo: olha,
E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A pregação dele era essa: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados de bom grado, não foi forçado. Peraí, leva isso aqui à força, vai. Como eu vejo aí essas conversões aí, que um parente leva o outro à força para poder receber a Jesus. Não, a Bíblia diz que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se, ou seja, receberam Jesus e passaram a fazer parte da igreja 3.000 almas. Olha o poder de Deus na vida de Pedro, um Pedro agora totalmente diferente. Temos um outro texto agora do Coxo, capítulo 3, né, quando eles estão indo ali para a Porta Formosa. Pedro diz: olha, não tenho ouro nem prata. Juntamente com João, eles foram orar, né? 3 horas, mais ou menos, a hora nona, 3 horas da tarde, mais ou menos, se não me engano, a hora nona, 3 horas da tarde. Eles foram lá orar, viram o coxo estava lá pedindo esmolas, eles simplesmente chegaram: olha, em nome de Jesus Cristo, levanta, anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele passou a andar. As pessoas ficaram loucas. Poxa, que sensacional, o cara estava aleijado e passou a andar. Quem é que pode fazer um negócio desse? Todos quiseram então ovacionar e idolatrar Pedro e João ali, que disseram: negativo, vocês estão adorando a pessoa errada, porque nós somos homens que nem vocês, né? Que passagem maravilhosa, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 12 a 26, vocês veem depois, tá? Mas aí Pedro vai e diz: olha, vocês estão adorando as pessoas erradas, porque nós somos homens que nem vocês são. Nós somos pessoas que nem vocês são, tá? Mas vocês estão adorando a pessoa errada, porque este homem, ele está agora com saúde perfeita por causa do nome de Jesus. Em nome de Jesus foi que esse homem recebeu a saúde perfeita. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, né? Jesus continua sendo, a palavra do Senhor diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sempre será Deus. E ele continua curando a nossa saúde emocional, curando a nossa saúde física, curando a nossa saúde espiritual. Gente, nós temos outras ocasiões que Pedro também fez grandes sinais, grandes maravilhas, né? O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões, né? Outra ocasião, Pedro pregou quase 5.000 pessoas. Então nós temos aí na vida de Pedro mais ou menos 8.000 pessoas aceitando a Jesus como Salvador em 2 pregações de Pedro, né? Avivamento total. Nós temos Pedro curando, interrogado pelo sumo sacerdote, né? Por um milagre que fez no coxo e também por outro milagre que fez na vida de Enéas, que foi curado também, né? Pelo paralítico. Enéas era paralítico, estava paralítico há 8 anos, também recebeu a cura. Nós temos a ressurreição de Dorcas também, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36 a 42. Você pode ver tudo isso aí depois, tá? São outras ocasiões em que Deus usa Pedro. Nós temos a outra ocasião, que é Pedro na casa de Cornélio, que foi chamado por revelação divina para ir à casa de Cornélio pregar o evangelho. E enquanto eles pregavam, desceu o Espírito Santo e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo de Deus. A gente está precisando desse avivamento, viu? A igreja brasileira, a Assembleia de Deus, está precisando desse avivamento de novo. Ah, mas a igreja já nasceu no Pentecoste. Hoje a gente, infelizmente, deixou o fogo amortecer. A gente deixou o fogo se apagar mais um pouco e a gente precisa voltar o mais rápido possível. Nós precisamos colocar como mensagem prioritária na igreja Assembleia de Deus hoje: Jesus Cristo batiza, salva, batiza, cura e leva para o céu. A gente tem que pregar isso, né? A gente tem que voltar a pregar, porque isso foi a pregação nos primórdios da Assembleia de Deus. A igreja de hoje, o avivamento do Pentecoste.
a igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes de sua volta haveria uma grande falta de fé, esfriamento espiritual por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vivendo um momento em que precisamos de avivamento. Vou repetir. Estamos vivendo um momento que nós estamos precisando de avivamento espiritual. Nós não estamos vivendo avivamento espiritual. Eu ouso a dizer que nós não estamos vivendo o avivamento espiritual no Brasil, de nenhuma espécie. E nós precisamos se ocupar com a oração, com a piedade e com a vontade de voltar a fazer discípulos dessa nação. A vontade de pregar o evangelho, de ver verdadeiras conversões. Vou repetir. Nós temos que voltar a ver verdadeiras conversões. É isso que nós precisamos fazer, certo? Orar a Deus para seu tempo devolver o avivamento para o nosso país, para a nossa querida pátria. Avivamento não acontecerá pela via política, viu? Tire seu cavalinho da chuva. Em segundo lugar, ponto 3, tópico 2, nós temos a multiplicação da iniquidade, como eu falei, né? Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a maldade do homem, por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos passando por tempos muito trabalhoso, né? Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, verso 4 a 14. Tempos difíceis de guerra, rumor de guerra. Embora a gente esteja assustado com o que está acontecendo do outro lado do mundo aí, na Europa, na guerra entre Rússia e Ucrânia, e aquela apreensão de que essa guerra possa se alastrar e tomar proporções maiores, a gente fica assustado, né? Mas Jesus diz, não vos assustei, porque não é o fim. Jesus, mas se tiver uma guerra atômica, não é o fim, né? Não é o fim, porque haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, né? Pessoas que chegarão, olha, eu sou o Cristo. Muitos irão ainda se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros. Ei, rapaz! Então tem muita coisa ainda para acontecer. Também nós temos esse texto bíblico também muito importante, porque retrata o homem pós-moderno, o homem e a sua subjetividade frágil, né? 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5 diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É isso que nós estamos vivendo hoje, hein? Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, tudo que é maldade tá aí, ó. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite que amigos de Deus, maldade pura, homens maus que não voltam atrás, não tem compaixão de ninguém. Falsa piedade, tem aparência de piedade, de ser homens impiedosos de oração, de buscar incessante, mas que são homens perversos no coração, que negam a eficácia da piedade, né? Então é isso que nós estamos vivendo hoje, certo? E por fim, já para terminar, né? O nosso tópico de número 3 vai falar da igreja será arrebatada. Tudo isso, né? A frieza, por se multiplicar a iniquidade, né? A frieza espiritual, tudo isso evidenciam, são sinais da vinda de nosso Salvador Jesus Cristo e do arrebatamento da igreja. O que é um arrebatamento? É um efeito ou ação de arrebatar, ou seja, de retirar algo repentinamente de um lugar. No entanto, existem diversas aplicações diferentes para esse termo. A mais comum se refere ao conceito bíblico cristão de arrebatamento, em que nós seremos arrebatados antes da tribulação, né? Somos pré-tribulacionistas, acreditamos no arrebatamento antes da tribulação, não é da grande tribulação, não é da tribulação. E aí nós temos um texto bíblico que vai falar sobre esse arrebatamento, né? Eu escolhi 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54, que a palavra do Senhor fala o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode dar reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, está aqui o arrebatamento. Ó, não abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Então esse é o arrebatamento da igreja, o versículo que eu trouxe para você, ó, no momento. Arrebatamento. No momento, não abrir e fechar de olhos. Para nós concluirmos, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido pelo poder de Deus. Seja você também revestido pelo poder de Deus. Seja você também dominado pelo poder de Deus, certo? Busque voluntariamente se encher da palavra de Deus e do poder de Deus. Chegou um momento, eu até falei, dando aula de escola bíblica aqui na minha igreja, que eu sou professor de escola bíblica dominical, que nós precisamos, ao invés de fazer campanha para ganhar dinheiro, enriquecer, 7 campanhas para mudar a vida financeira, 7 campanhas para poder mudar a vida familiar, fazer 7 campanhas para mudar nossa vida espiritual e passarmos a ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos fazer campanha para sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar pelo poder do Espírito Santo. Olha, não vamos mais pedir nada. Vou fazer uma campanha agora só para pedir poder a Deus. Nós não vamos mais pedir nada. Eu quero só poder de Deus. Poder. Derrama poder sobre a minha vida. Eu quero poder. Eu não quero nada. Eu não quero pedir pela minha família. Eu não quero pedir carro. Eu não quero pedir pela minha vida financeira. Eu não quero pedir nada. Eu quero o poder de Deus. Então, vamos pedir pelo poder de Deus, tá? Vamos buscar o poder de Deus e o avivamento para vermos as conversões verdadeiras voltarem a acontecer no nosso país, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Se inscreva no canal, dá o like, abençoe este canal. Essa aula foi sensacional. Eu não falo com orgulho. As aulas que dou aqui não deixa a desejar nenhum dos mais famosos professores de escola bíblica dominical. Então abençoe este canal, se inscreve no canal, dá like, comenta, abençoa, para a glória do nome do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.